O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, prenderam Jesus e o levaram, conduzindo-o à casa do sumo sacerdote. Pedro acompanhava de longe. Eles acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se ao redor. Pedro sentou-se no meio deles. Ora, uma criada viu Pedro sentado perto do fogo, encarou-o bem e disse: "Este aqui também estava com ele." Mas Pedro negou: "Mulher, eu nem o conheço." Pouco depois, um outro viu Pedro e disse: "Tu também és um deles." Mas Pedro respondeu: "Homem, não sou." Passou mais ou menos uma hora e um outro insistia: "Certamente este aqui também estava com ele, porque é galileu." Mas Pedro respondeu: "Homem, não sei o que estás dizendo." Nesse momento, enquanto Pedro ainda falava, um galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito: "Hoje, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás." Então Pedro saiu para fora e chorou amargamente. "Profetiza, quem foi que te bateu?" Os guardas caçoavam de Jesus e lhe espancavam-no, cobriam-no o rosto e lhe diziam: "Profetiza, quem foi que te bateu?" E o insultavam de muitos outros modos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. 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 Mas o Senhor Deus é meu aliado, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra. Amados irmãos e irmãs, há uma tradição da nossa igreja e esta Santa Missa, ela foi instituída como a Missa da Sagrada Face, em que rezamos especialmente nas terças-feiras que precede então a quarta de cinzas, e ela tem um caráter expiatório e de reparação por todos os pecados que são cometidos contra nosso Senhor, a sua igreja e o corpo de Cristo e os seus membros, que sim, muitos que já estão meio que desligados da videira que é Cristo e vão pular carnaval. E hoje é um desespero porque é o último dia de carnaval. E amanhã é quarta de cinzas e a gente discute se a gente vai fazer jejum e abstinência de carne. E sim, vamos fazer jejum e abstinência de carne, porque é o início de um tempo belíssimo e oportuno da nossa igreja, que é o tempo da Quaresma. Com o tempo da Quaresma, nós somos chamados a abandonar o fermento da vaidade. Hoje muitos estão com o peito estufado, fazendo churrasco, tomando, no caminho, tomando cana. A gente viu, né? Estava lá, né? Nem aí para a vida.
eterna, né? Então estão vivendo desenfreadamente. Então por isso que a quaresma é um tempo oportuno de nós realmente abandonarmos o fermento da vaidade. E o nosso grande e maior desafio é o mais propício, que é experimentarmos a razão do sofrimento. O sofrimento tem uma razão, se não tivesse, ele era uma loucura. A razão do sofrimento é acolher o amor de Deus. Eu sofro, eu faço sacrifício. Por exemplo, amanhã faremos esta memória, para que possamos. Muitas vezes a gente fica assim perguntando, mas o que eu vou fazer na quaresma, né? Vamos oferecer cada coisa, como Santa Teresinha do Menino Jesus, que tinha tanta devoção à Sagrada Face e que em todos os momentos ela ofertava algo a Cristo. É uma cólica inconveniente, é uma dor de cabeça, é um calor, um calafrio, qualquer coisa de inconveniente. A gente, ao invés de reclamar e buscar reparar aquele incômodo, eu vou aceitar e acolher aquele pequeno incômodo. Esse período você tem alguma insônia, alguma coisa, alguma preocupação, acolha como uma cruz. A sua consciência começou a falar, é a graça santificante que já está dentro do seu coração já, esperando o tempo oportuno para você se confessar, para que aquela graça que é santificante, ela atue de maneira eficaz em você. Então tudo isso, e o fermento da vaidade impede que você busque a satisfação da vontade divina, a reparação dos pecados. E aí, o que acontece é que nesse momento nós deixamos uma ótima oportunidade de consolar aqueles sofrimentos de nosso Senhor, e tenha certeza de que tudo isso que nós oferecemos no presente vai consolar o tempo presente da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, pelo amor de Deus, a paixão de Cristo não é em Nova Jerusalém. A paixão de Cristo, ela não é do passado, não é uma história do passado. De uma vez por todas, nós devemos acolher a sagrada liturgia como algo presente, a começar corrigindo as comunhões blasfemas, que há um hábito entre alguns leigos, talvez aconselhado por certos padres, que só Deus sabe quem são, quem foi que aconselhou você, de maneira desgraçada, a comungar. Você está junto, mas você vai comungar 4 vezes por ano. Já ouviram esse conselho? A pessoa está junto, está amancebada. Aí o padre chega, não, você é tão boazinha, pode comungar 4 vezes por ano. Olha, comungue na Páscoa, no Natal, na festa do padroeiro e no seu aniversário. Aí o conselho orienta a pessoa a receber 4 comunhões blasfemas em momentos muito fortes da igreja, que é justamente a Páscoa, o Natal, a festa do padroeiro e no seu aniversário, né? Por que isso acontece? Porque a paixão de Cristo ficou no passado, ficou apenas uma coisa histórica que não se atualiza na missa que eu celebro. A missa que eu celebro, então, na cabeça destes que a consideram muito mal, os fiéis, é apenas um banquete, uma comidinha, uma bolachinha que você vai receber, um respeitinho a Jesus. Jesus, eu vou comungar uma bolachinha de Jesus, né? O padre, ele fez só assim, aí veio uma bolachinha em cima do altar. Foi Jesus que abençoou, né? Não é o corpo de Cristo que nós estamos comungando. Então,
como nós podemos condicionar os fiéis a negligenciar este sagrado mistério? Então, amados, vamos voltar definitivamente a experimentar a liturgia sagrada. E hoje nós queremos, nesta Santa Eucaristia, reparar a face sagrada de nosso Senhor Jesus. Nós lemos o texto do Evangelho de São Lucas, que recorda a negação de São Pedro. E imediatamente a negação de Pedro continua com a blasfêmia dos algozes. Profetiza quem foi que te bateu, ou seja, fecharam os olhos de Jesus, colocaram uma venda. Santa Maria Madalena, a vidente das 15 dores de Nosso Senhor, oculta, ela relata esta cena. Então, se estão perguntando para Jesus profetizar quem foi que bateu nele, é porque colocaram uma venda, um pano, um tecido nos olhos de Jesus. E aquela madrugada da quinta para a sexta, antes da flagelação, ele já tinha sofrido já. Ele passou a madrugada inteira sendo humilhado. E bateram aonde? Na face de Nosso Senhor. Na face de Nosso Senhor arrancaram as suas barbas e colocaram no lugar dos tufos de pelo pregos para zombar de Jesus. Nos buracos da pele arrancada junto com o pelo, colocaram pregos para zombar de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de ele ser coroado de espinhos, colocaram uma coroa de metal, de ferro, de espinhos de metal. Não nos perguntamos por que colocaram um manto vermelho no corpo de Jesus. Foi para esconder o seu corpo, que era uma chaga só. A gente brinca com essa coisa do passado. Os carnavalescos, os macumbeiros, presidentes de rituais satânicos, porque não existe nada de religioso popular, macumbeiro, né? E ritualista satânico. Estes senhores fazem isto, blasfemam de nosso Senhor Jesus Cristo. Os comentaristas da rede esgoto de televisão, na hora destas coisas, fazem torcida contra nosso Senhor Jesus Cristo. E jogam a história, como foi feito agora pela escola de samba, que decapitou Dom Pedro II, né, que colocou a cabeça dele na mão de um índio. Essa é a história dos comunistas, daqueles que fazem história nas universidades comunistas do nosso país. A história que este povo conta é esta história de classes: preto, branco, pobre, rico, homem, mulher, homem, mulher. E aí temos que respeitar esta desgraça que o mundo passa. Porque você, vovô, vovó, não atenta a um senso crítico para observar os traços de homoafetividade nos seus netos e filhos presentes, nem seu comportamento. E defende comunista que assassina homossexuais e são homofóbicos. E os homofóbicos são quem agora? São as lideranças religiosas da Igreja Católica, que defendemos a família. E somos criticados por defendendo a família. Somos criticados porque nós defendemos o patriarcado, o homem agressor, que incentiva a mulher a ficar em casa cuidando dos filhos. Não, bota uma calça. Revolução industrial, vai trabalhar, mulher. Deixa os teus filhos sendo criados por pessoas sem moral, para que quando eles estiverem na decisão da sua sexualidade, eles decidam qualquer coisa que venha na cabeça dele. E aí bota numa escola desorientada. E assim, por que a sociedade está passando por isso?
Bom, o reflexo da educação do século XIII foi santos. Santo Afonso, São Boaventura, Santo Tomás de Aquino, Hugo de São Vítor, foram santos. Santa Teresa d'Ávila. A educação formava santos. Aí a gente termina a formatura, é um menino com um chapéu de palhaço redondo na cabeça, né, com um canudinho na mão. Eu agradeço a Deus por não ter feito universidade. Louvado seja Deus, para nos sentar com aquela toga de frufru, parece um paetê branco, né, de formatura, com um chapéu de palhaço e um canudo na mão, e dentro do canudo, aquele canudo representa o juízo de quem está se formando. Oco, não tem nada, claro, respeitando aqueles que se formaram, que exercem a vocação como vocação, e há muitos. Mas esta formatura que nós assistimos hoje dos jovens, adolescentes, os cursos superiores de hoje em dia, quando muito visam apenas o dinheiro, né? E você vai vender remédio, vender soluções, vender teorias, ou fazer uma carreira universitária, chapa A, chapa B, chapa C, e vai ficar brigando dentro das universidades para saber quem vai ser o presidente daquele antro de loucura, né, ideológica, e vai viver esta vocação dentro dos projetos, né, estudantis, que distanciam tanto da natureza humana, né? Então, amados irmãos e irmãs, esta face de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é ferida por tabela pelo nosso povo, por cada um de nós, por conta da nossa ignorância, falta de fé, por conta da nossa negação. Então vamos lá, vamos pedir a Jesus a graça, vamos pedir perdão pela nossa ignorância, pela nossa omissão na educação dos filhos, pela nossa terceirização da educação, colocando os filhos para serem educados por outros e não pelos pais, e confiar nisto e pensar que eles estão ali crescendo, e eu fico feito um abestalhado esperando o dia da formatura de alguém que se formará apenas intelectualmente, mas moralmente está totalmente desordenado na vida, né? E vai estudar fora, aí a mãe pensa que o menino está sendo um orgulho, deixa que está se prostituindo. Então, amados, vamos voltar definitivamente a experimentar a liturgia sagrada. E hoje nós queremos, nesta Santa Eucaristia, reparar a face sagrada de nosso Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.